Olá pessoal, tudo bem? Bom, fazendo o teste hoje aqui, transmitindo simultaneamente pelo Instagram e pelo Facebook. Então vamos começar a live. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a origem emocional dos sintomas, tá? Então o pessoal está começando a entrar aqui. Então se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar sobre qualquer tipo de sintoma, sejam eles físicos ou emocionais, podem ir perguntando. Tá? Eu vou fazer uma breve explicação um pouquinho sobre alguns conceitos aí que são simples de entender, simples de compreender, tá? E aí eu vou explicando para vocês e aí vou tirando as dúvidas de vocês conforme elas forem surgindo, tá bom? Então, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Mondoni, eu trabalho com osteopatia, com a microfisioterapia, com a nova medicina germânica, e já estou há quase 10 anos atendendo com essas técnicas aí. E principalmente dentro agora, né, dessa fase da pandemia, começaram a surgir muitas dúvidas de pacientes a respeito da questão, entre aspas, né, somatemocional das patologias, né? Por que a gente acaba apresentando algumas alterações, alguns sintomas, e de onde vem esses sintomas, por que o nosso corpo ele acaba entrando e acaba tendo a necessidade de apresentar determinados tipos de sintomas, ou seja, né, alguns tipos de tentativa de se reequilibrar, algumas tentativas de voltar a ter um equilíbrio. Tá? Lembrando que os sintomas, eu vou explicar hoje, para vocês entenderem, nada mais são do que tentativa do nosso corpo tentar se reorganizar. São tentativas do nosso organismo de tentar se equilibrar, tentar compensar de alguma forma devido a algumas situações que a gente vem vivenciando. E o que a gente mais tem tido hoje em dia são questões e situações que a gente tem que se reequilibrar, que a gente tem que se reorganizar, certo? Boa tarde, pessoal. Quem está entrando aí, uma boa tarde para todos. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida já, ou se vocês estiverem apresentando algum sintoma, já deixa papel e caneta na mão aí que eu vou tirar a dúvida de vocês a respeito dessa parte biológica e emocional relacionada aos sintomas de vocês, tá bom? Então, inicialmente, para explicar um pouquinho da onde vem essa questão da filosofia, boa tarde, pessoal. Da onde vem essa questão de filosofia, da onde vem esse raciocínio lógico aí a respeito dessa parte biológica relacionada aos sintomas que a gente apresenta, entra dentro da leitura biológica e também da nova medicina germânica. Na verdade, a leitura biológica é um braço da nova medicina germânica. Tá? Essa técnica ela foi desenvolvida, observada pelo Dr. Hammer, um alemão, que era oncologista, ele faleceu há pouco tempo atrás, e ele perdeu o filho num acidente, um acidente com arma de fogo, e logo após ter perdido esse filho, ele acabou desenvolvendo um tumor no testículo. E ele ficou curioso, como oncologista. Pessoal, só me dá um joinha se vocês estão me ouvindo bem aí, tá bom? Se tiver algum problema com o áudio, me avisa, tá? E aí, logo após essa questão, essa perda desse filho dele, ele ficou curioso, ele falou, poxa, eu acabei de perder um filho, e o que isso tem, qual relação que isso possa ter, né? Qual é a relação que isso possa ter e apresentar para eu estar apresentando esse tumor logo depois de ter perdido o filho? Principalmente porque o testículo é a glândula reprodutiva relacionada ao sexo masculino. E ele começou a estudar, ele começou a testar, fazer exames nele próprio, até que ele chegou num corte específico, numa ressonância magnética. Fala, Brunão, beleza? Fica à vontade, cara, vai ficar disponível depois aí, é só você acessar depois, beleza? Qualquer coisa, tamo junto aí. Valeu, grande abraço, cara. Então, ele começou a fazer vários testes, vários exames nele próprio, até que ele chegou num corte específico do córtex dele, do cérebro dele. E ele percebeu que tinha uma imagem, né, uma alteração no exame dele, na região específica e condizente com a região do testículo. E aí ele começou a fazer esses mesmos testes para os pacientes dele, para os pacientes oncológicos deles, para os pacientes de câncer dele. Ele começou a ver também uma relação
nesses pacientes? Ele começou a perceber que nesses pacientes com esse mesmo corte, desse mesmo tipo de corte do exame da ressonância magnética, da tomografia, na verdade, ele começou a perceber que tinha um padrão e, ao mesmo tempo que eles apresentavam a alteração no local que eles estavam apresentando o tumor, eles também apresentavam alterações com relação à imagem do cérebro deles. E, consequentemente, ele começou a estudar o que isso tinha correlação e quais comportamentos essas regiões do cérebro também tinham, também influenciavam, tá? Então, dentro desse raciocínio, ele começou a mapear o corpo todo. Ele teve milhares de casos clínicos estudados aí, tá? E ele começou a mapear o corpo todo. Dentro disso, ele começou a observar algumas leis, tá? E lei, a gente não tem como contra-argumentar, né? Então, lei, a gente observa, principalmente leis da natureza, né? Leis dos homens, a gente acaba, a gente tem que aceitar, mas a gente são montadas pelos homens. Agora, leis da natureza é assim e pronto. A gente só observa e a gente, no máximo, documenta. E ele começou a perceber esses padrões. E aí ele montou o que a gente chama de 5 leis biológicas, certo? Então, a primeira lei, ela é dividida em 3 partes. Eu vou resumir aqui para vocês entenderem. Então, a primeira lei é resumida em 3 partes. E, basicamente, a primeira parte ela está relacionada com o que a gente chama de DHS, que é essa região de alteração no cérebro do paciente, no cérebro da pessoa que está apresentando qualquer tipo de sintoma, tá? Principalmente sintomas físicos, certo? Depois, ele vem a questão do conflito. Então, o que a gente chama de conflito, né? Então, meus pacientes já estão acostumados com essa abordagem. A gente chama de conflito tudo que é uma situação inesperada, repentina, e que tira o nosso corpo do equilíbrio. Ou seja, a situação em si, ela é mais forte do que a capacidade do nosso organismo de conseguir se equilibrar, certo? Isso a gente chama de conflito. O conflito, ele pode durar ela pode durar algumas horas, ela pode durar alguns dias, ela pode durar anos, ela pode durar uma vida inteira, dependendo do tipo de conflito, certo? Então, para vocês entenderem um pouco, eu vou dar exemplo de alguns conflitos, eu vou dar exemplo de algumas sintomatologias, para vocês entenderem, e conforme eu for falando, vocês vão me perguntando aí, beleza? A outra parte é essa questão do conflito estar relacionado com a região do cérebro e, ao mesmo tempo, está relacionado com a região do corpo. Então, eu sempre pergunto, né? Até fiz uma postagem no começo dessa semana, que deu um pouquinho de repercussão aí, perguntando o que vem primeiro, se é o corpo, a mente ou a parte emocional. Na verdade, quando se trata do conflito, o nosso corpo, essas 3 regiões, elas respondem exatamente ao mesmo tempo, tá? Então, óbvio que se a gente vai estar trabalhando na parte preventiva, a mente ela acaba vindo primeiro. Então, a gente consegue cocriar, a gente consegue pensar, mentalizar em algumas... Sim, Juliana, a osteopatia e a ansiedade pode sim trabalhar com osteopatia, tá? Pode atender com osteopatia. Além disso, eu trabalho bastante essa parte com a microfisioterapia também, tá? Então, a gente vai trabalhar em inervações específicas, em regiões específicas do corpo, para a gente conseguir devolver esse equilíbrio. A micro, a gente vai trabalhar mais a questão de memória corporal relacionada a isso. Então, da onde vem essa ansiedade, da onde vem essa depressão. A osteopatia, às vezes, pode ser alguma questão mais física mesmo. Então, se tem alguma dor lombar, alguma questão específica, a gente trabalha dessa forma também, tá bom? Qualquer outra dúvida, só me avisar aqui, tá? Eu vou falar, Carol, da questão da TM. Você vai perceber que é um dos sintomas aí, um dos conflitos, beleza? Tá? Até para você entender melhor aí qual que é o teu caso aí, para você identificar qual dessas questões tá bom? Então, sempre, pessoal, acontece ao mesmo tempo essa questão da mente, corpo e a parte emocional. Por quê? Como é que funciona isso? O nosso corpo ele vai percebendo como é que está o ambiente e o nosso cérebro ele tem que mediar as alterações químicas, o nosso corpo ele já tem que ir se preparando com a parte visceral, com a parte de neurotransmissores também, e a parte emocional ela tem que ter uma parte emocional específica para conseguir se equilibrar frente àquele estímulo.
Então, imagina se você começasse só no corpo, vamos supor, um atleta, ele vai começar só no corpo, só estímulo no corpo ou só estímulo na mente, mas o coração dele ainda não está acelerado para ele começar a praticar a atividade física que ele deveria estar praticando. Ou o contrário, né? Uma pessoa que está está trabalhando, ela deveria estar calma, concentrada e focada, só que o coração dele está aceleradaço, ele não consegue controlar aquilo, e ele começa a ficar com ansiedade porque ele está trabalhando, ele vai acabar perdendo o foco. Então, quando a gente tem um equilíbrio, essa tríade, ela tem que estar funcionando de uma forma adequada. Então, tem que estar trabalhando juntos o cérebro. Opa, prazer, Marcelo. prazer estar com você no home aí. Então, o corpo ele tem que estar funcionando simultaneamente de uma forma mais equilibrada possível. Corpo, certo órgão, as alterações que vão acontecendo, a parte emocional ou a parte relacionada à questão do cérebro e as regiões específicas do cérebro relacionadas àquele conflito. Quando ela sai do equilíbrio, a gente entra no DHS, que eu vou explicar para vocês, que eu já expliquei, na verdade, que é essa questão de uma situação repentina, muito intensa, ou uma situação que ela fica por muito tempo, a gente passando, ela acaba ficando intensa devido ao tanto de tempo, o nosso corpo ele perde a capacidade de se reorganizar. E aí ele vai começar a tentar achar alternativas para conseguir voltar ao equilíbrio que ele estava antes ou mais próximo daquilo. E é aí que se instala a patologia, é aí que vão se instalar os sintomas para a gente conseguir se reequilibrar. Beleza? Se tiver alguma dúvida com relação a essa parte, é só me falar que eu vou tirando as dúvidas aqui, tá bom? Então, a segunda lei, ela vai estar relacionada com o que a gente chama de lei bifásica, tá? Então, quando acontece alguma questão relacionada a alguma situação repentina, uma perda, um acidente, um assalto, vamos dar um exemplo, assalto, certo? Você está sendo assaltado, o bandido chega, bota a arma na sua cabeça e você começa a entrar em alerta, por quê? O corpo ele entra em alerta para achar uma melhor alternativa naquele momento para conseguir sair daquela situação, certo? Nessa fase, a gente tem o que a gente chama de hipersimpaticotonia. A gente tem uma hiperestimulação do nosso sistema nervoso, que serve exatamente para achar a solução. Tá? Isso faz parte de um sistema arcaico de sobrevivência que tem lá dos nossos amigos homens das cavernas. E qualquer animal tem esse sentido, esse sistema. Qualquer ser vivo ele acaba tendo esse sistema. Ele serve para sobreviver. Ele serve para manter a gente vivo. Certo? Então, aumentou isso, é um sistema que a gente acaba gastando muita energia. E aí, quando a gente acaba gastando muita energia, a gente vai ter um consumo muito grande de vários sistemas do nosso corpo, certo? Então, passado isso, com relação ao assalto, é rápido, então o bandido levou, não levou, você conseguiu ter a melhor solução possível, de preferência não reagir, certo? E aí, o bandido acabou indo embora, tal. Deveria, nessa situação, você vai ter uma baixa do seu sistema nervoso. Vai dar aquela, quem já teve alguma discussão muito forte, ou já passou por algum momento de ansiedade muito forte, vocês vão identificar com aquela sensação, a gente chama no interior, aquela sensação de nhaca, aquela letargia, aquele cansaço extremo. Então vocês vão baixar, fala Marcelão, beleza, meu querido? Tudo tranquilo? Então vocês vão baixar o sistema nervoso, e essa é a fase inflamatória, né? Nessa fase que vocês vão ter dor de cabeças mais latejantes, vocês podem ter dores inflamatórias. Na fase inicial, vocês não vão sentir basicamente nada. Sintomas que vocês vão sentir é um estado de alerta, vocês vão sentir, não vão ter vontade de ir no banheiro, não vão ter fome. Imagina se vocês estivessem aqui no banheiro enquanto estão sendo assaltados, não tem como, tá? Então, na baixa, vai ter vários sintomas relacionados a tentativa do corpo buscar um equilíbrio após esse hiperestresse, certo? Então, pode ter diarreias, pode ter inflamações, pode ter vários sintomas de resolução. E essa resolução, esses sintomas, eles servem para reparar os tecidos que se desgastaram na fase ativa. Lembra que gasta muita energia, acaba desgastando alguns tecidos do nosso corpo? Então, essa inflamação, ela vai servir para, esses sintomas, eles vão servir para reparar esses tecidos. Então, nessa fase é quando aparecem a grande parte dos sintomas que a gente percebe. Então, dores físicas,
a própria depressão, a ansiedade está no primeiro. A depressão está nessa segunda fase. Então, quem está na depressão, geralmente ela está tentando resolver alguma coisa já há muito tempo. Ou ela está em muito tempo na fase ativa e ela acaba tendo um cansaço muito grande porque o corpo já não tem muita energia para se manter. Certo? Aí depois que resolveu, nesse meio termo, a gente vai ter uma fase de pico dessa curva. Né? Então ela faz isso, aí depois você tem o hiperestresse, ela sobe, o nosso sistema nervoso, estado de alerta, depois ele desce, inflama-se, tem aquela letargia, aquele cansaço, depois você vai ter um novo pico, essa primeira fase de baixa é a fase inflamatória, esse pico ele serve para diminuir o edema cerebral, né, o sangue que é levado para o cérebro, porque se o tecido no corpo ele também se desgasta, o tecido no cérebro ele também acaba gerando uma sobrecarga naquela região. Você tem um aumento de função naquela região. E aí, para você conseguir reparar esse tecido, tem tudo que a gente tem que reparar tecido, o corpo joga sangue. É no sangue que tem os tecidos, as substâncias principais aí, as substâncias fundamentais para a gente conseguir nutrir o tecido ou para conseguir repor substâncias desses tecidos. Então a gente vai, o corpo ele joga automaticamente sangue para o cérebro para conseguir reparar isso. E esse pico de simpaticotonia que a gente tem no meio, ele acaba fazendo o quê? Ele serve para quê? Ele serve exatamente para diminuir esse inchaço. Porque se continua aumentando esse inchaço no cérebro, você pode ter alguma consequência relacionada a isso. Você pode ter um sintoma, você pode ter alguma alteração mais grave. Então o corpo, dentro do equilíbrio dele, que ele, né, a gente fala que é de Deus mesmo, ele já nasceu sabendo, isso é inato, ele joga, ele gera esse pico de simpaticotonia para conseguir equilibrar esse sistema. E a gente vai entrar na última curva descendente, que é a fase de reparação, a fase de cicatrização. Então, muitas pessoas me perguntam, principalmente com doenças crônicas, Gustavo, tem como a gente melhorar de tal sintoma, de tal dor, de tal alteração? Eu sempre respondo, biologicamente, fisiologicamente, sim. A não ser que, tá? E que fique bem claro isso, a não ser que a glândula ou aquela região, ela já não esteja mais apresentando função alguma. Aí não tem como, aí você vai ter que entrar com alguma alteração, você vai ter que entrar com algum medicamento, por exemplo, para tireoide, é muito comum isso, para a parte hormonal, é muito comum isso. Vocês vão ter que entrar com alguma medicação exógena, de fora do corpo, porque o seu corpo já não produz mais aquela substância. Enquanto ele produz a substância, se tem vitalidade naquele tecido, o corpo geralmente consegue equilibrar esses sistemas. Beleza, pessoal? Então, essa é a parte, tá? Essa é a questão que a gente chama de lei bifásica. Então, sempre que vocês me virem no Instagram, no Facebook, no YouTube, em qualquer rede social, qualquer live aí falando de fase ativa, fase de resolução, a primeira fase é a fase ativa, quando a gente está com o sistema de alerta muito exacerbado. Quando a gente está na fase de resolução, é quando a gente tem essa baixa do sistema nervoso autonômico e a gente entra na fase de reparação tecidual, a gente vai entrar na fase de cicatrização. Oi, Raquel, tudo bem? Então, certo? Aí a gente vai para a terceira lei, tá bom? A terceira lei, ela está relacionada com o sistema ontogenético e a parte da embriologia, beleza? Então a gente tem uma ordem de formação de todos os tecidos do nosso corpo. E cada tecido do nosso corpo, ele é regido por determinada parte do nosso cérebro, por determinada parte do que nos comanda aqui, beleza? Então a primeira parte, o primeiro tecido que se forma no nosso cérebro, né, que dentro dessa questão de evolução da filogenia e da ontogenia, e a filogenia é como o ser humano se identifica desde a parte dos animais unicelulares até o ser humano, que possui o neocórtex, a parte pensante, vamos dizer assim, tá bom? Então, dentro dessa questão, o primeiro tecido que se forma é a parte do endoderme, tá? E aí, quem já tirou dúvida, a Carol ela vai identificar quando eu chegar no tecido específico, tá, Carol? Não esqueci da sua dúvida, não. Então, você vai entender qual é a questão relacionada a ele dentro da parte quando eu chegar no tecido muscular. Então, o tecido visceral, ele vai estar relacionado
ele vai estar relacionado com o nosso, que a gente chama de endoderme, e dá origem principalmente ao nosso tubo digestivo. Então, é tudo que vai da boca até o ânus, esse tubo gigantesco que a gente tem dentro da gente, né? Só o intestino aí tem em torno de 7 metros para absorção. E aí eu sempre gosto de brincar da seguinte forma com os pacientes. Dentro dessa fase evolutiva dos animais, desde o unicelular até o cérebro que pensa, o nosso neocórtex, a única diferença nossa entre a gente e entre os outros animais é que os animais eles sempre vão pensar, eles sempre vão agir, tá? Relacionados aos sentimentos, eles sempre vão agir e interagir com o ambiente de uma forma literal, certo? O ser humano, de forma diferente, ele pode agir tanto na forma literal quanto da forma figurativa. Beleza? O que é isso, Gustavo? Vamos lá. Os mamíferos, eles também sentem. Então, você vê um cachorro triste, um cachorro bravo, você vai ver um gato bravo, um gato triste. Então, os mamíferos, eles já têm essa parte intermediária do cérebro que está relacionada com a parte dos sentimentos. Qual é a diferença disso? Se o cachorro ele vai ter, por exemplo, um intestino irritável, vamos dizer assim, ele vai ter uma alteração intestinal, é por alguma coisa que ele comeu de fato e não alguma coisa que ele esteja sentindo. Ele não consegue ter esse sentido figurativo. Já o ser humano, isso é uma coisa que me fascinou muito quando eu comecei a estudar isso. Já o ser humano, ele pode tanto passar mal por alguma coisa que ele comeu e passou mal, que é o sentido literal, que é a parte literal disso tudo, então ele comeu alguma coisa pesada, ele está passando mal porque ele comeu alguma coisa pesada. Ou ele pode passar mal porque ele está passando por alguma situação que está difícil de digerir. Então ele pode ser tanto uma comida, que é a questão literal, quanto é uma interpretação daquilo dentro da cabeça dele, certo? Então, como que eu gosto muito de dar esse exemplo para as pessoas entenderem, tá, pessoal? Quando você está passando dentro desse, quando você está investigando dentro desse tecido, dentro do endoderme, dentro da parte visceral, é sempre assim, ó. Você vai ter, quando você passa por alguma situação, primeiramente vai ser difícil de engolir aquilo. E aí você vai ter sintomas de garganta, você vai ter sintomas, por exemplo, dentro desse tecido, tá, Carol, dentro da sua dúvida, você não vai querer abrir a boca para engolir aquilo, você não vai querer, tipo, quer ver uma comida que você não gosta. Não vou comer, tá? Então essas questões de não deixar, não querer passar nada, não querer deixar entrar nada que vai gerar sobrecarga naquele tecido. Passou por essa região, ela vai passar pelo esôfago, ela vai passar para o estômago, e aí vai ser aquelas questões, aquelas situações, né, dentro desse sentido figurado, que estão difíceis de digerir, tá difícil de conseguir aceitar aquela situação. E aí vai pegar questão de estômago. Lembrando que até aí você consegue botar para fora. Então, quando você desabafa, você bota para fora, você está colocando até aqui e até a primeira parte do intestino, tá bom? Que a gente vai chamar de duodeno, beleza? Então, foi para o duodeno, ele vai começar a absorver aquilo, ele vai começar a assimilar aquilo, vai tentar começar a entender o porquê daquela situação e o porquê dele ter passado por aquilo, certo? Até o duodeno ainda dá para botar para fora. Passou daí a situação, você não vai conseguir botar para fora falando, certo? Então, isso acaba acontecendo e é muito comum de acontecer com pessoas que acabam guardando muito, que acabam engolindo muito as situações, que acabam sentindo muito, né? Só que elas sentem para elas não colocam para fora. Elas acabam sofrendo, e dentro desse tecido, a gente vai trabalhar muito questões vitais, o que de fato é importante para vocês. Então, vocês que estão assistindo a live aí, se vocês têm alguma alteração digestiva, se vocês têm alguma alteração da parte de intestino, se vocês têm duodenite, se vocês têm esofagite, se vocês têm a própria TM, o que vocês estão o que vocês estão passando ou gostariam de passar ou não estão conseguindo receber ou não estão vivenciando, que é vital para vocês. Nessa fase de quarentena, isso está muito comum. Isso está muito comum, tá? Então, de vitalidade, é luta pela sobrevivência,
certo? O segundo tecido, a gente divide em duas partes. A gente vai dividir esse tecido em mesoderme, que aí é a parte que trabalha com a parte de locomoção, que vai trabalhar com a parte de proteção. Então, os insetos já têm essa parte, certo? Então, não são só os seres humanos ou só os mamíferos que vão trabalhar com essa parte também, a parte de locomoção, a parte de ação. Desculpa. Então, dentro disso, a gente vai trabalhar em duas partes. O mesoderme, que é a parte musculoesquelética, ela vai trabalhar na parte mais antiga, que é a parte do mesoderme antiga, vai trabalhar todos os tecidos de proteção. Então, a película que recobre o pulmão, a película que recobre o coração, então peritônio, pericárdio, pleura, todos esses tecidos de proteção, certo? E o conflito relacionado a esse tecido é o conflito de invasão. É muito comum acontecerem alterações e supercompensações desse tecido depois de cirurgias. Exemplo desse conflito, queloide, certo? Então, quando a pessoa tem uma queloide, ou ela não queria fazer uma determinada cirurgia, ou quando ela fez, ela ficou... ou ela ficou muito chateada com o resultado, ficou muito triste, ou durante o período daquela cirurgia, ela vai sentir, passou por alguma situação importante em que ela se sentiu invadida, ela se sentiu atacada, certo? Lembrando do sentido figurado. Então, a gente não se sente só atacado se a gente toma uma apunhalada, mas se eu me sinto apunhalado pelas costas por alguém, eu também estou sobrecarregando e fazendo com que esse tecido acabe tendo que se reequilibrar, beleza? Então, essa é a parte relacionada a... Ou estou com o coração partido, por exemplo, na questão cardíaca, né? Então, essa é a parte do segundo tecido, na parte mais antiga, beleza? Na parte mais nova é o sistema músculo-esquelético mesmo, tá? Então, dentro do sistema músculo-esquelético, a gente vai trabalhar com a parte muscular, com a parte ligamentar e com a parte esquelética, certo? Dentro disso, a gente tem que entender que a parte ligamentar, a parte articular, ela vai ser mais um tecido de sustentação. É como se fosse o nosso alicerce mesmo, beleza? E aí a gente vai trabalhar com patologias como a osteoporose, a gente vai trabalhar com patologias como a osteopenia, a gente vai trabalhar com artrose, com dores articulares, dores musculares, fibromialgia, artrite reumatoide, todas essas patologias, sejam elas agudas ou crônicas, vou falar assim, né? Inclusive até os pulmões eles têm dois tipos de tecido, tá, Raquel? Então, na verdade, três, né? Se você for parar para pensar. E aí depois eu vou falar de algumas alterações que envolvem mais de um tipo de tecido, até para ficar mais fácil do pessoal entender. Mas eu vou falar assim, tá? A fibromialgia eu vou falar agora, tá? Então, a fibromialgia ela está dentro desse segundo tecido e da parte mais nova dele, né? O mesoderme novo, tá certo? Então, dentro disso, a parte de sustentação, nossa parte óssea, ela está relacionada com questões de desvalorização, de sustentação. Então, se eu não me sinto sustentado, se eu não me sinto valorizado, eu vou acabar tendo que desgastar esse tecido para conseguir fazer o quê? Quando desgasta esse tecido, quem faz isso é uma glândula que chama parótida. Ela que controla o nível de cálcio no nosso osso, nas nossas articulações, e ela joga para a parte muscular. Então, se eu estou me sentindo desvalorizada, que é o sentimento da fibromialgia, tá, Roseli? Então, se eu me sinto desvalorizado ou desvalorizada, o que eu vou ter que fazer para me sentir valorizado? Eu vou ter que lutar mais, certo? E a luta, ela está relacionada com o nosso sistema muscular, certo? Feito isso, o que essa glândula, a parótida, vai ter que fazer? Ela vai ter que tirar cálcio da parte... Opa, pode deixar, vou falar da ATM. E a ATM também entra nessa parte, tá? Então, é tudo que é músculo esquelético, certo? Então, o cálcio, ele vai tirar, essa glândula vai tirar cálcio da articulação, da parte óssea, e vai jogar pro músculo. Por quê?
O músculo, ele vai trabalhar essa parte de ação. Então, eu vou ficar mais capaz de lutar para resolver esse sentimento de desvalorização. E aí, cada articulação no nosso corpo, ela vai estar relacionada, ela vai ter um sentido biológico diferente. Ela vai ter uma interpretação da ação daquela articulação de forma diferente. Então, vamos pegar para a fibromialgia. A fibromialgia, atendo muitos pacientes com fibromialgia, e a fibromialgia está relacionada com dor e com uma luta muito extrema, é uma luta do corpo todo, é uma luta toda durante muito tempo, muito pesada e muito sentimento de desvalorização, certo? Então a pessoa ela tem aquele cansaço extremo, ela tem aquela letargia, ela não consegue ter força mais porque ela luta com tudo, né? Então entra a questão de marido ou esposa, filho, ela não se sente valorizada, não se sente bem com relação a isso de uma forma geral, de uma forma global, tá? E isso pode vir, lembrando, tá, gente? Isso pode vir desde lá de vida fetal, pode vir desde a infância. E aí uma questão mal resolvida lá atrás, ela vai gerar repercussões enquanto a pessoa não resolve aquele tipo de conflito. A parte da ATM, que tem muita gente perguntando, a parte da ATM ela está muito relacionada tanto a questão de não querer engolir determinada situação, quanto a parte dos dentes e a parte da unha, quem rói unha também, eu ruí durante muito tempo, são armas de ataque e de defesa, lembrando que nós seres humanos também somos animais. Então, dentro dessa parte, quando a gente vai ter alguma questão que a gente tem que mostrar as nossas armas de ataque ou de defesa, ou a gente vai ter que se defender com relação a alguma questão, a gente não bota para fora, a gente acaba, se eu não utilizo essas armas, eu vou fazer o quê? Desgasto, eu acabo com elas. Tá? Então eu vou gerar um desgaste devido a eu não estar utilizando essa arma de ataque ou de defesa. Ou quando eu tento guardar muitas coisas. Tá? Então quando a gente faz assim, eu estou tentando mostrar a minha arma para a pessoa. Então a ATM, quando a gente tem range os dentes, bruxismo, a gente fica só apertando os dentes, está muito relacionada com essas questões, certo? Então, desgastou, eu estou tendo que lutar com relação a essas questões, certo? Resolveu isso, que aí que é a fase, tá, Roseli, da questão da fibromialgia, tá? Então, resolveu isso, lembra que estava tendo um desgaste, estava desgastando a articulação, estava desgastando o ligamento, estava desgastando o corpo todo, gastando muita energia devido a essas lutas muito intensas que a gente passa. Beleza? O que vai acontecer depois? Eu tenho que repor. Eu tenho que repor tecido, eu tenho que cicatrizar esse tecido. Tá? E para repor, o nosso corpo ele inflama. E é aí que eu sempre brinco com os pacientes. Os pacientes chegam com dor, com inflamação, às vezes chegam desesperados. Falei, cara, às vezes é só se resolver alguma coisinha, ou você ressignificar aquilo, você entender por que você está passando, ou simplesmente, cara, não posso fazer nada com relação a isso. Não é problema meu, é uma forma de resolver, certo? E aí, consequentemente, o seu corpo já vai conseguir buscar um equilíbrio de uma forma muito mais tranquila e com muito menos sobrecarga, tá bom? Que é uma das coisas que mais me perguntam, essa parte osteoarticular aí, até pela minha formação, né, pela parte da osteopatia, por trabalhar, por ser fisioterapeuta também, tá bom? Então, se alguém quiser perguntar sobre mais alguma coisa, deixa eu ver que desse tecido perguntaram bastante coisa. Então, já respondendo da Raquel, que é as duas principais questões do pulmão, eu já vou entrar nessa última parte agora, tá, Raquel? Eu já vou responder a sua dúvida, certo? E aí a gente vai entrar no último tecido, que a gente chama de ectoderme. O ectoderme, ele forma a parte da pele, os sentidos, certo? E toda a parte do sistema nervoso, seja ele central ou periférico. Então, dentro disso, a questão, a gente vai trabalhar a parte vital, de vitalidade, de luta pela sobrevivência no primeiro tecido, relembrando. O segundo tecido, que são a parte musculoesquelética, é a realização, e se eu não me sinto realizado, eu vou me sentir desvalorizado e incapaz, certo? E o terceiro tecido é o nosso tecido de comunicação. É o tecido que a gente vai ter a comunicação com o exterior, a comunicação com as outras pessoas, tá bom? Então, imagina, sempre tem como equilibrar. A questão da fibro, que eu sempre brinco, tá, Nízia? É o seguinte, a fibra já tem muita sobrecarga.
Então, a primeira fase da fibromialgia, que eu brinco, é, primeiro, não arranjar mais coisa para se desgastar, tá? Aí, Graça, você pode ter a ressignificação, e aí depois eu vou falar, se der tempo hoje eu falo, se não der tempo, depois eu vou falar numa próxima live essa semana aqui, tá? Então, dentro dessa parte, brigadão, Bru, gratidão. Então, dentro dessa fase da resolução, para resolver isso, você vai ter algumas questões. Entra a ressignificação, tá? Então, a gente vai ter que primeiro sempre identificar o porquê que eu estou tendo aquela dor, aquele tipo de sintoma, em qualquer um que seja. Então, desde quando vem aquilo? Aquilo vem desde quando era pequeno, quando começou? Então, quando começou esse sintoma, é onde a gente vai ter alguns starts de tentativa do corpo se readaptar, tá? Então, dentro disso, uma das formas que a gente pode ter a gente fazendo a ressignificação. Uma das ferramentas para isso, o coach tem, tá, Graça? Então, isso vai estar auxiliando bastante. A outra alternativa é usar algumas ferramentas que a gente tem dentro, principalmente da lei bifásica, e usando a nosso favor algumas questões desse tipo, tá? A Silvia está perguntando aqui com relação à gengiva retraída, né? Para quem está para quem está aqui no Instagram, ela está perguntando no Facebook. A gengiva retraída, ela vai também pegar com relação a essa questão da agressividade. Então, a pessoa que ela está só tomando na cabeça, ela está só sofrendo, o corpo dela vai tentar mostrar um pouco mais as armas e a capacidade dela de atacar e de se defender. E aí a gengiva acaba retraindo. Né, quem é dentista aí, se algum dentista estiver assistindo, né, ou ver depois o vídeo, vocês vão saber que quem tem muito bruxismo e quem aperta muito, uma das consequências é a questão da retração da gengiva. Então, elas vão fazer parte do mesmo conflito, certo? Então, lembrando, exatamente, Graça, a PNL ela vai trabalhar de forma fantástica com relação a isso. Então, ela vai combinar muito com relação a isso, é uma ferramenta fenomenal para conseguir ajudar os seus coaches, aí, os seus clientes a estar ressignificando. Você vai identificar, ver de onde vem, você vai usar essas questões com relação a essa questão da percepção do tecido biológico e, consequentemente, você vai conseguir fazer com que ela use a energia dela para a resolução do sentido, né, do tecido biológico específico. Senão ela vai gastar um montão de energia, às vezes, para questão que nem vai estar ajudando muito, tá bom? Então, dentro disso, a gente vai para que a Anísia tinha comentado, né, da fibromialgia, só para complementar a dúvida dela. A questão da fibromialgia, como é uma luta muito intensa e multifatorial, eu sempre gosto de fazer assim. Primeira coisa, pega tudo que está gerando sobrecarga física, emocional, que está te chateando, que está te fazendo se sentir desvalorizada, tudo que não depende de você, né, por um tempo, não vai resolver. Você não tem energia para conseguir resolver. O seu corpo ele está pedindo arrego, como a gente diz, né? Então, não vai se desgastar com relação a isso. Se tiver alguma pessoa próxima que seja mais compreensiva, divide com essa pessoa o sentimento. Lembrando que para sentimento não tem certo e errado, tá, pessoal? Então, observa período do dia que geralmente tem mais dor, períodos da semana que geralmente tenha mais dor, períodos do ano que geralmente tenha mais dor, se tem mais dor quando esfria, quando esquenta, ou na mudança de temperatura, enfim, se depois que come sente mais dor, e começa a identificar essas questões e essas situações, para você, quanto mais armas de estímulos você tiver, mais você vai conseguir saber identificar que pessoas que quando estão próximas a você isso aumenta, que lugares ou que regiões ou que locais que onde você está, esses sintomas aumentam, se alguma questão em alguma atividade de vida diária sua pode aumentar esses sintomas. Então, com relação a tudo isso, eu sempre brinco, identifica e observa o teu corpo, que região que sente mais dor, da onde começou, que região começaram essas dores, tá? Então, são questões importantes para a gente observar. Vou passar por algumas articulações só para vocês entenderem, principalmente para o pessoal da fibra aí, que acaba sofrendo bastante em mais de uma região, elas têm questões em mais de uma região. Então,
Vamos lá. Cabeça, está relacionada à desvalorização intelectual, você se sentindo desvalorizado intelectualmente, não sou capaz de resolver alguma coisa, de pensar numa solução para alguma coisa. Beleza? Então, essa é a questão da cabeça. Aí entra enxaqueca, entra questões da parte intelectual. Cervical alta, também está relacionado com as mesmas situações. Cervical baixa, eu me sinto desvalorizado, impotente por alguma situação que eu me submeto, que eu estou me submetendo. Eu estou submisso a alguma coisa que me faz me sentir desvalorizado e impotente. Ombros, está relacionado, eu me sinto desvalorizado e impotente pelo que eu venho carregando. O que eu carrego emocionalmente é muito pesado para mim. Eu acabo me desgastando muito com isso. Então eu carrego minha família nas costas, eu carrego o mundo nas costas, eu carrego todo mundo nas costas. Então são frases que a gente acaba utilizando para quem tem dores nessa região de trapézio. Braços, membros superiores, está relacionado com alguma situação. Eu me sinto desvalorizado por alguma questão de que eu queira me afastar ou me aproximar. Eu quero me aproximar de alguém, quero me aproximar dos meus pais e eu não dou conta. Ou quero me afastar de um relacionamento e eu também não dou conta. Então, entra essas questões dos membros superiores. Numa próxima live, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente consegue entender mais especificamente a respeito disso, porque tem algumas questões aí que a gente consegue definir se é relacionada à parte afetiva, se é relacionada a questões de trabalho, então a gente consegue ter alguns macetes para conseguir identificar mais ainda. Torácica é o que eu carrego também, certo? Lombar é submissão, tá, Andréa? Então, lombar, eu me sinto desvalorizado por alguma coisa qual eu venho me submetendo, certo? Aí entra numa região de transição, que é a região lombar baixa, é lombo sacral, tá? Daí, nessa região pode ser tanto a questão de eu me sentir desvalorizado por algo que eu me submeto, e como nessa região ela está relacionada também com a inervação dos nossos órgãos sexuais, e de vísceras de abdômenes baixos, então ela também pode estar relacionada com desvalorização sexual, tá? E desvalorização não necessariamente está envolvendo a questão de abuso, tá, pessoal? Vamos supor, eu não me sinto um homem à altura daquela mulher, ou eu não me sinto uma mulher à altura daquele homem, é uma desvalorização sexual. Ou se no trabalho, você trabalha com muitos homens e as pessoas não te valorizam por você ser mulher, é uma desvalorização sexual, tá, pessoal? E a desvalorização sexual propriamente dita, também, se o teu marido, se tua esposa não te valoriza, entra nisso também. E aí, mas como é que eu falo? Fala do sentimento. Nas próximas lives eu vou dar até algumas dicas com relação à questão de comunicação para você conseguir atingir a energia de comportamento da pessoa que você está convivendo. Seja chefe, seja marido, seja filho, enfim, independentemente de quem for, dá para você conseguir se comunicar usando essas questões da parte biológica também, facilita bastante na comunicação, tá? Quando a pessoa entra com relação ao levantamento de peso ou qualquer atividade física, essa desvalorização ela pode estar relacionada com a submissão, mas daí entra uma outra questão, tá? Entra a questão com relação à desvalorização daquele gesto, tá? Então, vamos supor, eu era nadador, então eu já cheguei a ter dor nos dois ombros. No meu caso, não estava relacionado com parte afetiva, nem questões familiares, mas sim estava relacionado a eu me sentir desvalorizado dentro daquele período que eu treinava, e eu não me senti desvalorizado em alguns períodos com relação a questões da equipe, a questão de algumas questões particulares dentro daquele período, e aquilo gerou sobrecarga nos meus ombros. É o que eu usava para fazer aquilo. Exemplo disso é o Larry Dort, tá, pessoal? Doenças de trabalho. Então, se eu me sinto desvalorizado no meu trabalho e eu uso muito as minhas mãos para mexer no computador e tal, eu vou ter desgaste na região que eu utilizo, certo? Então, bem perguntado, boa colocação, tá bom? Então, sempre com relação à questão, lembra, figurada, ou que entra essas questões de submissão, ou a questão literal mesmo. Então, no caso do levantamento de peso, então se a pessoa se sente desvalorizada e ela levanta peso, ou porque não tem patrocínio, ou porque está na pandemia, a pessoa ia para as Olimpíadas, por exemplo, e aí acabou com o ritmo de treino dela, com a programação, vai entrar numa questão de desvalorização
relacionada à atividade dela, certo? Quadril, entra também a questão sexual, desvalorização sexual, ou mudanças de direção, dúvidas de caminho a seguir, tá? Joelhos, submissão, dúvidas de caminho a seguir. Tornozelo, submissão e dúvida de caminho a seguir. Então, resumidamente aí, é a questão das articulações. Certo, pessoal? Tem alguma dúvida? Qualquer coisa vai deixando aqui que eu vou respondendo para vocês com o maior prazer, tá bom? E aí vai entrar o último tecido, dá tempo da gente falar dele ainda, que é o sistema nervoso, que é o que estava começando a falar quando tiraram a dúvida, que é o ectoderme, certo? O ectoderme é o tecido de comunicação, certo? E aí vão entrar medos de perdas, de separação. Então eu não me comunico com medo de magoar alguma pessoa, eu não me comunico com medo de machucar alguma pessoa, certo? Então a alergia, André, ela entra nesse tecido aqui, tá bom? Então dentro da parte do ectoderme, a gente vai entrar todas as questões relacionadas à pele ou a própria parte mais proximal relacionado a mucosas. Então, nariz, a boca, os olhos, a parte de reto, parte do reto que já é um pouco mais externa, parte da vagina ou no pênis do homem, do pênis e na mulher na vagina mais externas. Então, são alergias mais distais desse tubo, certo? Dentro disso, a gente vai trabalhar sempre com essas questões de medos de perda, de separação, dificuldades de comunicação. A alergia na pele, quando a gente tem aqueles, como a gente diz lá no interior, né, aqueles carnegão, aqueles vermelhidões, aquelas marcas muito avermelhadas, geralmente são regiões que tem muito contato. Quem tem filhos aí, quando tem alguma questão, é muito comum de acontecer. Mas quando tem alguma vermelhidão na criança, é muito comum ter mais vermelhidão em que região? Tira a assadura que der sobrecarga relacionado a... Imagina, Graça, que isso, eu que agradeço. Gratidão. Quando a gente tem filho, a gente percebe que quando tem alergia, principalmente de pele, as regiões que eles têm mais irritaçãozinha é a região da fralda, que está com contato o tempo todo, só que são as regiões que a gente segura as crianças. Então, a alergia vai ser mais debaixo do braço, região de virilha, região de bumbumzinho, porque é onde os pais seguram muito aquela criança. Então, se tem alguma alteração, discussões, separações, são regiões que são mais facilmente afetadas por essas alergias, certo? Tá? Rinite. A rinite ela está relacionada aí entre a questão do nosso sistema nervoso relacionada à função do nariz, certo? A função dos órgãos dos sentidos, tá bom? E o nariz ele está relacionado, a função dele é farejar o perigo. Então, pessoas que são muito preocupadas e não sabem da onde vem essa questão da preocupação, às vezes não percebem, elas têm uma tendência maior a ter rinite, porque o corpo dela está sempre tentando pressentir esse perigo, ele está sempre tentando perceber da onde vem esse perigo, certo? Tá? Os olhos, conjuntivite, então o que eu estou tentando enxergar alguma coisa de errado. A audição, estou tentando ouvir, pressentir. E lembrando, pessoal, que os órgãos dos sentidos, eles têm uma correlação. Isso, a sinusite também, tá, Dani? A sinusite também entra nesse sentido. Então, sinusite, rinite. E lembrando que todos os ites, né? Sinusite, rinite, otite, dermatite, são todas, para quem não assistiu essa parte do começo da live, volta lá atrás que ela entra na fase de cicatrização. Ela entra na parte da inflamação para repor, tá? Esse tecido que ele acabou se desgastando, enquanto no caso do nariz, da rinite e da sinusite, ele se desgastou enquanto eu vinha precisando pressentir. Vai ter mais células olfativas, mais questões relacionadas a essa parte do olfato para melhorar o meu olfato, para que eu consiga pressentir melhor, para que eu consiga perceber melhor esse perigo de forma antecipada. Terminou a minha necessidade, vai ter coriza, vai ter rinite, vai ter sinusite, vai inflamar aquilo para repor todo aquele tecido. Beleza? E o pulmão, para a Raquel que perguntou lá atrás, o pulmão ele vai entrar tanto na questão vital, quanto na questão, imagina, eu que agradeço, Dani, o pulmão ele vai entrar tanto na questão vital, certo? Quanto na questão dessa questão da comunicação. Então, o pulmão, quem tem alteração pulmonar, deixa eu só ver a dúvida da Raquel mais especificamente aqui.
Da asma, lembrei. Então, o pulmão, a asma, ela vai estar. Quem já teve asma vai saber aqui, me corrija se eu estiver falando besteira, porque eu não tenho, então eu não sei como é que a pessoa sente. Igual a Raquel. A asma, a dificuldade, a pessoa até puxa o ar, só que ela tem uma dificuldade de soltar o ar. Então, o sintoma biológico desses sintomas, ela está relacionada com aquela pessoa que tem aquele grito entalado, a pessoa que quer soltar aquilo que está preso dentro dela, mas ela não consegue. E aí ela não consegue soltar, geralmente por medo de perdas, de separação, medo de magoar alguma pessoa. E aí a gente vai entrar numa questão que eu vou falar em outras lives também, que é essa questão do inconsciente coletivo. A pessoa, às vezes, ela tem medo de magoar a pessoa, porque lá atrás, na família dela, ensinaram que ela não pode falar, é besteira ela falar de coisas particulares. Por que ela vai falar disso? Ninguém vai dar bola para isso, tá? Então, ou porque assim, você vai falar desse assunto com o teu marido, você vai falar desse assunto com o teu filho, para que você vai abordar esse tema? Você vai só deixar a pessoa nervosa? Então a pessoa ela acaba guardando isso para ela, e ela não fala, ela não coloca para fora. Então isso é uma questão que é bem importante e que a gente acaba perdendo isso, tá? Lembrando que você quer ver numa idade que a gente não tem esse filtro, que a pessoa fala, e são geralmente as fases que cortam a gente. Quando a gente é criança, não tem filtro. A gente sente um negócio e a gente, pum, bota para fora. Sente um negócio, pum, bota para fora. E aí chega uma hora que a pessoa corta, ela sem cortar, porque aquilo não é normal. A bronquite entra também nessas questões, é comunicação, medo de perda, tá? Então ela vai entrar nessas questões também. Tudo que é pulmão está relacionado com medos, com questões muito fortes relacionadas a medos, inseguranças, tá bom? Perguntaram aqui também no Facebook com a relação à fasciite. A fasciite plantar, ela está relacionada com dúvidas de caminho a seguir ou onde eu me localizo, onde eu me finco, né? Onde é o meu real local ali. Então tá muito relacionado com isso. Então a pessoa, tipo, eu não sei se eu decido se eu fico aqui ou se eu fico lá. Se eu faço isso ou se eu faço aquilo. E aí quando você decide onde você fica, geralmente a fasciite ela vai afetar. E aí eu vou falar um pouquinho nas próximas lives que eu comentei. Quando a gente for trabalhar um pouquinho da parte da lateralidade, você vai conseguir saber, né, de se isso está relacionado a questões de trabalho, por exemplo, parte profissional ou parte relacional, tá? Uma das formas, Raquel, é a parte da terapia, sim, certo? Que ela vai estar ajudando nessa parte, ela vai estar ajudando você a conseguir identificar de onde vem essas dificuldades de comunicação, ela vai estar ajudando. É normal. Quando eu fui fazer os cursos, eu listei vários também. Eu tinha uma lista bem grande, aí, bem generosa de questões que eu tinha e acabei olhando para elas. Então, a primeira questão é olhar para essas questões, é olhar para essas situações, tá? E aí depois você pode trabalhar essas questões das formas que você mais identifique, que você mais gosta. Então, eu vi que já tem coaching aqui assistindo. Então, uma delas é fazendo coaching para ver como você se comunica, tal. A terapia propriamente dita é fantástica para isso. E aí tem algumas técnicas que eu gosto bastante para conseguir ressignificar. A constelação familiar eu gosto muito de indicar pacientes para fazer, porque às vezes na constelação mesmo a pessoa já consegue enxergar um pouco mais do contexto, ela já consegue entender um pouquinho mais do contexto daquilo e fica muito mais palpável para ela conseguir entender. E na própria constelação você consegue reorganizar essas questões. Outra forma de fazer isso é você conseguindo trabalhar com o que você tem. Então, perguntaram aí a questão dos óleos essenciais, tá? Os óleos essenciais ou qualquer alternativa natural relacionada ao que a gente utiliza, a alimentação, a Raquel dá para falar porque eu sei que ela é nutricionista, eu conheço. Então, exemplo, Raquel, se a pessoa está numa fase ativa de luta, ela já está com o sistema nervoso dela exacerbado. Então, como é que você usa essa parte biológica a favor dela, que não seria nessa parte, não seria a questão da asma. A asma ela vai entrar numa resolução naquela curva que sobe, tá? A crise asmática. Nessa fase, você teria que dar coisas para relaxar ela. Então, também é uma simpaticotonia, você tem que dar uma baixada nesses sistemas dela, certo? Para ela não entrar nessa questão de dificuldade de comunicação,
Aí você teria que usar, dentro dos períodos que ela geralmente tem uma propensão a fazer isso, ou em situações que ela tem uma propensão a entrar nessas questões, nessa forma de comportamento, você joga alguma alternativa que joga ela no sentido contrário. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu tenho taquicardia. Quando eu vou falar com o meu chefe, eu já tenho que usar a bombinha. Cara, antes, por exemplo, toma um chá para você se acalmar para ir falar com ele, ou faz um pouquinho de treino de respiração para você focar um pouco mais, ou para não entrar numa luta tão grande, escreve o que você gostaria de falar com ele para você seguir aquele roteiro de uma forma mais segura, ou usa um óleo de lavanda. Então você pode usar qualquer alternativa, qualquer ferramenta que você tenha, independentemente da profissão, dentro dessas questões das leis biológicas. Foi isso que me fascinou, tá? Então você consegue usar qualquer tipo de ferramenta. A André perguntou se eu trato com óleos essenciais. Eu indico bastante óleos essenciais. Então, eu indico bastante óleos essenciais, eu indico bastante alternativas até com relação à parte nutricional. Lá na clínica a gente tem uma nutricionista que acaba fazendo essa parte, tá? A psoríase, ela entra com relação à questão de comunicação, tá, Dani? Então, ela vai entrar com relação a isso, e aí entra questões, geralmente a psoríase, ela vai pegar principalmente nos pés, nas mãos, tá? E dentro disso, ela vai pegar muitas questões de dificuldade de comunicação, de algumas coisas que ela não conseguiu se segurar, contato com pessoas queridas. Então, uma coisa que é bem comum com relação à psoríase, que ela é mais forte, a pessoa que ela não conseguiu se segurar em alguém, ela não conseguiu manter o contato com alguém, não conseguiu segurar contato, perdas. Então, quando você vai visitar alguma pessoa no hospital, por exemplo, um ente querido, e você tem aquele contato de segurar nas mãos, ou quando alguém segura nas suas mãos, e você acaba tendo essa questão também. Nos pés, entra muita questão, é uma região que geralmente a gente está no decorrer do dia, sempre com contato físico, a mão ainda fica livre, né? Você não tem nada na mão, mas nos pés sempre tem um sapato, sempre tem uma sandália, sempre tem alguma coisa naquilo, e também vai entrar com relação a essa questão de comunicação, de medo de perda, de separação. No pé, especificamente, ela entra muito essa questão da necessidade de se fazer mais, como é que eu posso dizer, usar com uma palavra simples, porque a transpiração e a psoríase, ela deixa a pele mais grossa, então é como se ela tivesse que ter a pele mais grossa para conseguir se fixar melhor e conseguir ou ter uma força maior para mudar de direção, ou para se segurar mais naquele local que ela acha que é dela. Então seriam as duas correlações da psoríase com relação a essa questão das mãos e dos pés, que são os lugares mais comuns de aparecer, pelo menos experiência clínica de consultório, tá? Então, dentro dessas questões aí. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente está chegando no final. Isso. A psoríase é até bem colocado. A Maíra, ela trabalha com isso, né? Então ela sabe, entra exatamente nisso, né? Então, como é uma questão mais profunda, ela pega mais de um tecido da pele, ela não vai pegar só a parte mais externa da pele. Então ela vai pegar tanto uma questão de invasão daquele tecido, quanto a questão de dificuldade de comunicação, tá? Essa live vai ficar salva no Facebook, tá, Raquel? E deformidade nos dedos e nas mãos, ela vai entrar no tecido músculo-esquelético, tá, Penha? Então ela vai trabalhar essa parte de dificuldade de segurar, se é nas mãos dos pés, né? De segurar as coisas, me sinto desvalorizada para segurar algo, ou nos pés para me manter naquele local, certo? Exatamente, Graça. Esse é o sentido. Ela vai pegar dois tecidos ao mesmo tempo, simultaneamente. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da live aí. Fico muito feliz de vocês estarem comigo aí durante essa uma horinha. Gratidão enorme. Se vocês querem saber especificamente sobre algum tecido específico, sobre algum sintoma específico, ou se vocês querem entender um pouquinho essa parte biológica relacionada aos sintomas, deixa um comentário aqui abaixo da live, ou me manda um comentário depois em inbox. Vai ser um prazer estar ajudando vocês
de alguma forma, tá bom? Gratidão, pessoal, um grande abraço para todos aí, uma ótima semana para nós e a gente se vê na próxima aí. Essa semana aqui vai ter mais uma live, depois eu coloco para vocês irem me acompanhando. Um grande abraço, tchau, tchau.